Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Acolho novamente as turmas do primeiro ano B, primeiro ano C, Química, né? Hoje a gente se encontra nessa videoaula, né? Como é de costume, para fazer a correção das nossas atividades. E hoje a gente vai fazer, né? Está disponibilizando essa videoaula com a correção do nosso segundo simulado virtual, né? Como assim o segundo simulado? Depois que a gente fez aquele primeiro simulado virtual, antes do recesso, de lá para cá a gente foi trabalhando outros conteúdos e tudo, para não deixar acumular muitos conteúdos distintos, né? A gente vê uma certa quantidade de conteúdo e já faz um simuladozinho para diagnosticar o que é que a gente entendeu melhor, onde é que a gente acertou mais, onde é que a gente estava com mais dificuldade, tá bom? É uma coisa mais assim para identificação de o que a gente está dominando melhor e aquilo que a gente está tendo mais dificuldade, tá certo? Então eu pedi para que vocês pegassem o material de vocês, né? Teve a sexta-feira à tarde e à noite completa disponível para responder, né? A atividade. E aí nós vamos fazer a correção agora. É importante que vocês acompanhem, né? Porque lá quem respondeu viu que no final nós tivemos uma certa quantidade. Vocês tinham como ver a quantidade de acerto, né? A quantidade de acerto mas aí muitas vezes a gente não sabe qual a gente acertou e qual a gente errou, tá bom, pessoal? Então eu estou dando uma olhadinha aqui só para conferir e dizer a vocês, mas nós tivemos resultados muito bons, certo? Teve aluno, teve aluno do primeiro B, né? Teve aluno do primeiro B que atingiu até 18 questões, né? Então até 18 questões, resultado muito bom no primeiro B, né? 18 questões, um nível muito alto de acerto, bom mesmo. E nós tivemos no primeiro C, aluno que acertou 19 de 20, né? Então eu estou satisfeito, né, com o desempenho de quem participou. É verdade que muitos não conseguiram entrar e não podia ser deixado para outro dia e não conseguiram ter a participação, mas dos que participaram, a média de acesso foi realmente muito boa, tá bom? Então parabéns aí a vocês. Mas antes da gente corrigir essas questões, a gente fala do desafio, né? Do desafio que ficou na última videoaula. E saber se alguém recebeu essa imagem aí do vencedor do desafio. Pessoal, houve participação, sim, no primeiro B. Infelizmente nós não tivemos participação, né, do último desafio no primeiro C, mas no B houve participação, sim. E além de participar também houve acerto, né? Então quero parabenizar mais uma vez por ter sido a primeira pessoa da turma do primeiro B a responder corretamente o desafio que foi lançado. A Luísa, mais um, vai juntando aí, Luísa, na sua coleção. Parabéns mais uma vez, certo? E aí, parabéns aos demais que participaram do primeiro B. Vamos incentivar, né? Tanto o primeiro B quanto o primeiro C, para que a gente acompanhe toda a videoaula, corrigindo aí o nosso simulado. E no final ver o desafio para que a gente possa opinar, participar, né? Porque isso é muito bom para o nosso raciocínio, para o nosso senso investigativo e interpretativo. Tá bom então? Mas vamos relembrar aí que desafio era esse, né? Que foi proposto para vocês na videoaula anterior. Era assim: você tem uma caixa vazia feita de madeira pesando 2 kg. Para que a caixa passe a pesar menos de 2 kg, você a enche de quê? Claro, se a gente pensar no sentido de encher, de colocar mais coisa dentro dela, a tendência é que ela vai ficar mais pesada, ela não vai ficar mais maneira, né? E aí essa palavra encher dá um sentido também de colocar várias coisas nela. Então enchê-la de buracos. A resposta seria essa. Enchê-la, deixar a caixa com muitos buracos. A gente disse, eu vou enchê-la de buracos, né? Então colocar vários buracos nela, fazer vários buracos nela. Então fazer os buracos na caixa vai torná-la mais leve, né? Algumas respostas saíram como colocar cupim na caixa, porque o objetivo do cupim seria se alimentar da madeira, né? Mas no primeiro momento que você colocasse, o peso dessa caixa ficaria maior, porque teria o peso da caixa e do cupim que foi colocado também, né? Os cupins foram colocados. Depois de um tempo é que poderia ser que ela fosse diminuindo
à medida que o cupim fosse se alimentando da madeira. Porém, no primeiro momento, não. Por isso que a resposta não estava certa. Se quem disse cupim, tá bom? Então a resposta é encher ele de buracos, ok? Acompanhe a nossa correção direitinho do simulado e no final a gente deixa um novo desafio, tá bom? Esperando mais participações. Vamos lá. Antes da correção, como também já é de costume, a gente deixa sempre algumas palavras, alguma mensagem que possa nos inspirar e motivar, para que a gente acompanhe, né, com mais gosto, né, com mais satisfação e atenção essa correção. Primando sempre pelo aprendizado, né, que é o mais importante. Tá bom? Então vamos escutar o que temos para hoje. Sobre sucesso. O sucesso é um lugar sem mapa, sem endereço, sem peso, tamanho e preço, sem molde para fabricar. Cada um vai procurar em busca do seu processo. Eu busco, mas não me apresso, sabendo de uma verdade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Sucesso é ter consciência que sucesso é caminhada e que no fim a chegada é só uma consequência. O sucesso, meu povo, o sucesso é paciência, pois toda vez que eu tropeço, me levanto e recomeço com o dobro da vontade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Sucesso é viver a vida que é sua e não se empresta, seja granfina ou modesta, prazerosa ou dolorida, seja curta ou comprida, ninguém troca esse ingresso. Quem nasceu e teve acesso também tem capacidade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Enfim, sucesso é passar para frente sem passar perna em ninguém. É subir, chegar no topo sem pisar em outro alguém. Sucesso não é hotel para pagar e se hospedar. Sucesso é casa de amigo que lhe hospeda sem cobrar. Sucesso não é troféu para enfeitar a estante. Sucesso é saber perder e sempre seguir adiante. Sucesso não é diploma que o tempo pode estragar. Sucesso é conhecimento e ter algo para ensinar. Sucesso não é o carro parado lá na garagem. Sucesso é pegar a estrada e aproveitar a viagem. Sucesso não é dinheiro, é ter tempo para gastar. Nem contar nota de 100 sem ter alguém para contar. Sucesso não é a fama. Sucesso vai muito além. É ser fã de você mesmo por sempre ter feito bem. Sucesso não tem a ver com o que se tem agora. Sucesso é o que não se acaba quando a gente vai embora. Minhas palavras são simples, é assim que me expresso. E sei que a simplicidade faz parte desse processo. Para escrever a verdade, quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Como sempre, sabe as palavras que são deixadas, né, aí, para a gente não se tornar repetitivo, mas focar só a parte principal, né? O sucesso é conquistado quando a gente se sente feliz, né? Quando isso traz felicidade, né? E isso é muito importante, saber aproveitar e que a gente possa promover o outro, né? Eu acredito que tem uma receita aqui que funciona muito bem, a gente procurar promover ao outro, fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que sempre o outro fizesse para nós, o bem, né? O melhor. E que isso possa se espalhar, que outras pessoas também possam pensar e agir dessa forma, né? Que a felicidade não seja uma coisa única e exclusiva, que você viva só para você, mas que você possa viver de maneira compartilhada. E para poder viver de maneira compartilhada, você deve promover também aos outros e os outros a você, tá bom? Então que cada um de vocês, cada um de nós, possamos usufruir de felicidade e assim conquistar sucesso na vida, tá bom? Pessoal, olha só, eu disse a vocês que vocês pegassem todo o material, fizessem essa pesquisa para responder o simulado. Na verdade, a gente pegou algumas questões de todos esses conteúdos que foram trabalhados de lá para cá, né? De cada conteúdo pegou uma questão, teve conteúdo que a gente pegou 2 questões. Então, como são questões já vistas, mas algumas faz um certo tempo, né? A gente vai tentar ser o mais sucinto possível aqui na correção,
tá ok? São 20 questões, mas a gente vai tentar ser o mais rápido possível. Veja só, pessoal. Primeira questão. A seguir está esquematizado o fluxograma relativo à separação dos componentes de uma mistura constituída por azeite, água e açúcar totalmente dissolvido. Examinando o fluxograma apresentado, você identifica os processos 1 e 2 como sendo respectivamente. Tem aqui o desenho para facilitar. Ó. Primeiro a gente tinha azeite, água e açúcar, né? Então quando pegou isso aqui, está dizendo aqui que o açúcar está todo dissolvido, viu? O açúcar foi todo dissolvido na água, só que o azeite não, né? Então no primeiro processo, o que foi que aconteceu? O que é que a gente identifica aí no primeiro processo? Esse processo 1, né? Foi o que nesse processo 1? Foi destilação, filtração, decantação. Na verdade, né? Quando a gente coloca aqui, ó, decantação. Decantação é aquele processo que é a parte mais densa, mais pesada, ela se deposita no fundo do recipiente, né? Então, essa decantação foi o primeiro processo. Colocou ali, né, a água e o açúcar estava todo dissolvido, mas não percebia isso porque estava dissolvido, só que o azeite ficou, o azeite mais denso ficou na parte mais de cima, né, a água na parte mais de baixo. E depois para separar a água e açúcar, foi utilizado que processo? Se o primeiro foi decantação, o segundo só pode ser ou centrifugação ou destilação. Destilação, né, que tem a destilação simples e a fracionada. No caso aqui é uma destilação simples. Ao aquecimento, só a parte líquida, né, vai se transformar em gás, né, em vapor. Quando chegar lá, o açúcar fica. Aí chega lá na parte de cima, o condensador vai resfriar e vai conseguir a separação. Na primeira questão é letra D, tá bom? Decantação, primeiro processo, destilação, segundo. Segunda questão. Sabes que 32 gramas de nitrogênio reage completamente com 8 gramas de hidrogênio, formando amônia. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 192 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Do jeito que a gente tem, pessoal, aquela parte que chama-se, quando eu uno vários elementos, né, vários átomos, e vou gerar com aquela união uma certa quantidade, a gente tem aí lei de Lavoisier e Proust, se vocês lembrarem, né? Quando a soma dos reagentes vai dar igual o produto também. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então eu tenho nitrogênio e hidrogênio de um lado, que vai gerar amônia como produto, né? Então eu tenho nitrogênio mais hidrogênio, que resulta em amônia. O que é que acontece? Ele diz na primeira parte, ó, 32 de nitrogênio reage com, soma com 8 de hidrogênio. Como nada se perde, tudo se transforma em amônia, dá 40 gramas de amônia, né? Então eu tenho 40 gramas de amônia. Depois ele diz assim, ó, qual será a massa de amônia, né, quando eu colocar 192 gramas de nitrogênio. Então eu coloquei aqui nitrogênio de 192. Não se sabe o hidrogênio e não se sabe a amônia, que a pergunta é a amônia. Mas o que é que acontece? Não tem que ser proporcional, né? Proust, a lei das proporções constantes. Aconteceu alguma coisa aqui com o nitrogênio. Ele aumentou. Ele aumentou quantas vezes? Então, se você perceber, de 32 para 192 aumentou 6 vezes, né? Quando eu divido aqui dá 6 vezes. Então, se aumentou 6 vezes mais um dos reagentes, todos os outros reagentes têm que ter aumentado também 6 vezes mais e o próprio produto também 6 vezes mais, né? Então, o hidrogênio eu vou multiplicar por 6, né, que vai dar 48, e a amônia eu vou multiplicar por 6, que vai dar 240, né? Tudo tem que ser multiplicado pela mesma quantidade, né, para manter a proporção. Então, o que é que acontece aqui? Como ele quer saber a massa da amônia, então a amônia, 240, segunda questão, letra A, tá bom? Segunda questão, letra A, que ele queria saber só a amônia, ok? Tem 48 aqui, mas cuidado, 48 é o hidrogênio, e ele perguntou a amônia, certo? Vamos seguindo. Pois bem, terceira questão, né? É bem parecido com a anterior, certo? Para obtermos 16 gramas de metano, temos que fazer a reação entre 4 gramas de hidrogênio e 12 de carbono. Quais as massas de hidrogênio e carbono são necessárias para obtermos 80 de metano? Vamos montar do mesmo jeito, ó. O metano
é uma reação que acontece entre a união de hidrogênio e carbono. Então a gente tem hidrogênio mais carbono, resulta em metano. 4 gramas, que ele diz aqui, ó, de hidrogênio mais 12 de carbono, resulta em 16, né? 16 de metano. Ele está dizendo aqui, ó, que é para conseguir 80 de metano. Quanto eu vou precisar de hidrogênio e de carbono? Então, como é 80 de metano, quanto aumentou de metano aqui? Quantas vezes? 80 dividido por 16, 5. Então, se o metano aumenta 5 vezes, cada um dos reagentes também vai aumentar 5 vezes. O hidrogênio vai passar 4 multiplicado por 5 vai dar 20. E o carbono 12 multiplicado por 5 vai dar 60. Então, eu vou ter 20 gramas de hidrogênio e 60 gramas de carbono. Alternativa C, né? Terceira alternativa C, 20 gramas de hidrogênio e 60 de carbono. Ok? Vamos seguir. Agora vamos para a nossa quarta questão. Quarta questão também em mesmo sentido, né? De lei das proporções constantes, lei de Lavoisier. A gente tem essas leis aí da conservação da massa e tudo direitinho como a gente já viu. Tá certo? Então ele diz aqui, ó. Dada a equação abaixo, podemos afirmar que tem a equação todinha direitinho, a quantidade dos reagentes, a quantidade também do produto. Ele quer saber nas alternativas. A gente não lembra que a soma dos reagentes tem que dar igual a soma lá nos produtos também? Então eu vou somar esses reagentes e vou colocar igual a esse produto aqui, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, x mais 3 mais 6x mais 2 igual a 6x menos 8 mais 3x mais 3. Então eu igualei o lado esquerdo com o lado direito, tá bom? Agora é só formar a equação para descobrir logo o valor de x e depois fazer as substituições para descobrir a massa de cada componente, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, juntando x mais 6x, aí o 6x que é positivo passa negativo para cá, menos 6x. O 3x que está positivo aqui vem para o outro lado negativo também, né? Do lado direito os números soltos. Menos 8 continua, não mudou de lado. O mais 3 continua também, não mudou de lado. Esse mais 3 aqui do lado esquerdo passa para o lado direito, menos 3. Esse mais 2 aqui passa para o lado direito, menos 2, tá bom? Então vamos olhar aqui do lado do x quanto é que deu. Então eu tenho 6 e 7 positivo e 9 negativo. Quer dizer, fica 2x negativo, tá bom? Igual. Aqui eu tenho 13 de dívida e 3, né? Então fica 10 de dívida. Menos e menos dá mais. 10 dividido por 2 dá 5. Então o x vale 5. Como o x vale 5, eu vou substituir em cada coisa. Metano é x mais 3, então é 5 mais 3, que dá 8. Oxigênio é 6x mais 2, como o x vale 5, 6 vezes 5, 30, com mais 2, 32. Gás carbônico, 6x menos 8, 6 vezes 5, 30, menos 8, 22. Água, 3x mais 3, 3 vezes 5, 15, com mais 3, 18. Tem os valores de todos, né? Então, baseado nisso aqui, eu vou olhar as alternativas. Letra A, estão reagindo 5 de metano com 32 de oxigênio, não é 5 de metano, é 8, né? Letra B, a massa da água é 33, a água produzida, não, está errado também. C, são obtidos 38 gramas de gás carbônico, não, 22. D, o oxigênio tem massa 32, oxigênio 32, certinho, tá vendo? Então a quarta questão, letra D, oxigênio 32, né? Até porque a letra E está dizendo que os reagentes dá 15, e não dá, o reagente dá 40, tá bom? Então letra D, quarta questão. Vamos seguir. Pronto, como essas aqui são mais teoria, né? A gente não tem tanta coisa assim para debater, só para relembrar mesmo e dizer a resposta. Quinta questão, como se chama o modelo atômico de Thomson, que aconteceu no século XIX, né? Alguns modelos tinham um nomezinho que fazia uma referência à ideia principal, né? da sistemática do funcionamento do modelo. Então, o de Thomson, a quinta, no caso, vai ser letra D, pudim de passas, tá bom? Então, o modelo atômico de Thomson era conhecido como pudim de passas, letra D. 6. Como é conhecido o modelo atômico de Dalton, que também aconteceu no século XIX? A 6, letra A, bola de bilhar, tá certo? Modelo atômico de Dalton conhecido como bola de bilhar, letra A. 7.
Historicamente, a teoria atômica recebeu várias contribuições cientistas. Assinala a opção que apresenta, na ordem cronológica correta, a sequência correta, né? Os nomes de cientistas que são apontados como autores de modelos atômicos. Temos aqui que a gente nem falou, né? Esse Millikan aqui não, está fora, né? Avogadro também está fora, né? Lavoisier e Proust também não. Então, pela lógica, vai sobrar na 7 só a letra B, né? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, tá bom? Então, 7, letra B. Claro que aqui, não é que eu estou fazendo, porque aqui vocês responderam, cada questão não vem na mesma ordem para todo mundo, né? E as alternativas também se misturavam. Então, é bom vocês não acompanhar apenas a letra, mas o que consta nessa letra, tá bom? Certo? Bora lá. Vamos agora para mais questões. Oitava questão também de modelo atômico, né? Associe as afirmações e seus respectivos responsáveis. Aí tem algumas afirmações aqui. Primeiro, o átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Isso foi dito em 1897. Quem disse isso? Dalton, Rutherford ou Thomson? Na oitava questão, né? A oitava questão, quem disse isso foi Thomson. Bora lá. 2. O átomo é uma esfera maciça, 1808. Quem disse isso foi Dalton. E por último, o átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Quem disse isso foi Rutherford. Então, oitava questão, letra D. Oitava, letra D. A nona questão já começa a falar sobre prótons, elétrons, nêutrons, aqueles cálculos que a gente faz, né? Certo? Isótopo, isóbaro, isótopo. Tá bom? Número de massa, número atômico. Vamos lá. 9. Em um átomo que apresenta 40 elétrons e 65 nêutrons, podemos afirmar que seu número de prótons é igual a. Tá bom? A gente coloca aqui só aquele lembretezinho, pessoal. X é a representação do átomo considerado. A é o número de massa, certo? Na parte de cima. Na parte de baixo tem o Z, que é o número atômico. E esse número atômico é igual ao número de prótons e é igual ao número de elétrons também. E aqui, do outro lado, do lado direito, a gente coloca o número de nêutrons. Lembrando, para descobrir a massa, a gente soma nêutrons com qualquer valor desse de baixo aqui, certo? Número atômico, prótons ou elétrons. Para descobrir os nêutrons, a gente pega a massa e subtrai de um desses valores aqui. E para descobrir qualquer valor desse de baixo, a gente pega a massa e subtrai dos nêutrons, ok? Então ele diz aqui, ó, esse átomo possui 40 elétrons, então o elétron é na parte de baixo, ó, então coloquei 40 aqui, certo? 65 nêutrons, no lugar de nêutron coloquei 65 aqui. E ele quer saber os prótons. Eu coloquei os 105 aqui, pessoal, mas só para poder ficar completo, né? Mas 105 é se ele estivesse perguntando a massa. Se ele estivesse perguntando a massa, era 105. Mas ele quer saber os prótons. E prótons é igual a elétrons aqui, ó. É esse valor que está na parte de baixo. Então a 9 é a letra A. 40, né? Ó, 40, certo? Prótons é igual a elétrons. É 40 aqui também, ok? A letra A. Vamos seguir. Décima questão. A representação do ferro, número de massa 56 e número atômico 26, indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. Vamos analisar aqui, ó, ferro, a massa 56 coloquei em cima, 26 coloquei embaixo, né? Então, massa, número atômico, próton e elétron. E os nêutrons é só diminuir, 56 menos 26 dá 30. Pessoal, essa é uma questão considerada confusa, porque a gente pensa que tem mais de uma alternativa correta, mas veja só aqui, ó, composição nuclear. No núcleo, vocês estão lembrados que a organização desses valores mostra assim, no núcleo, nós temos o que no núcleo? Os prótons e os nêutrons. Os elétrons estão em outra parte da representação, que é a eletrosfera. Então, a eletrosfera não faz parte da composição nuclear, tá bom? A composição nuclear, quer dizer, no núcleo, é só próton e nêutron. Então, eu vou dizer aqui, só próton e nêutron. 26 prótons e 30 nêutrons. Tá certo? Porque os elétrons não fazem parte do núcleo. Só faz parte da eletrosfera. Então, é a letra E. Tá certo? A 10 é a letra E. Só prótons e nêutrons. 26 prótons, 30 nêutrons, ok? 11. Um átomo que possui 20 prótons, 22 nêutrons e 20 elétrons apresenta respectivamente número atômico e número de massa iguais. Está aqui o elemento X,
Aí ele disse 20 prótons, coloca embaixo 20. 22 nêutrons, coloquei aqui no lugar dos nêutrons. 20 elétrons, né? Porque próton e elétron é a mesma coisa, está 20. Está faltando só o número de massa, né? Então a gente colocou aqui, peço desculpas a vocês, que aqui era para ter ficado 42, viu? E ficou errado, viu? Desculpa aqui, tá bom, pessoal? É 42, considero 42 aqui. 20 com mais 22, 42. Ele quer saber, primeiro, qual é o número atômico. O número atômico é 20. E a massa, 42. Então, 20 e 42 dá 11, letra B. 20 e 42, letra B. Ok? Vamos para as próximas questões, né? Questão 12, também nessa parte de cálculo, né? De número atômico, de massa, essas coisas. Um átomo M, eletricamente neutro, possui número de massa igual a 3x e x mais um elétron na eletrosfera. Sabendo que o núcleo de M tem 5 nêutrons, o valor de x é... Vamos organizar logo isso, né? Aqui é o átomo M, a massa dele é 3x, coloquei em cima, o número atômico dele é x mais 1, coloquei embaixo, e os nêutrons coloquei aqui 5. Ele quer que a gente descubra o valor de x, né? Para descobrir o valor de x, vamos logo fazer um cálculo aqui. Como? Massa menos número atômico dá igual aos nêutrons. Então, eu vou pegar a massa menos número atômico para colocar igual aos nêutrons, tá certo? Então, vai ficar 3x menos, qual é o número atômico? X mais 1. Tudo isso é igual a 5, tá certo? Então, aqui, o que é que a gente continua? A gente continua da seguinte maneira aqui, ó. 3x baixa, aí aqui eu tenho que fazer a relação de sinal para eliminar esse parênteses, certo? Menos com mais dá menos x e menos com mais dá menos 1. Tudo isso igual a 5, né? Então vai ficar 3x menos x fica 2x. O 5 permanece e esse 1 que está do lado esquerdo vai passar para o lado direito, invertendo o sinal. Ele é negativo, passa positivo, mais 1, tá bom? Então vai ficar 2x igual a 6. X é igual a 6 dividido por 2, 3. X vale 3, letra E. 12, letra E, ok? 13. Qual é o número, aqui já está falando, pessoal, das últimas partes que a gente estava falando sobre distribuição eletrônica, tá bom? Camada de valência, tabela periódica, subnível energético, diagrama de Pauli. Essa é a parte mais recente, a partir da 13ª. Qual o número máximo de elétrons que um nível, uma camada eletrônica, pode comportar? A camada K comporta 2, né? A primeira camada comporta 2, a segunda 8, a terceira 18, a quarta 32. Aí a quinta 32, a sexta 18 e a última 2 ou 8. Então, o máximo que a camada pode comportar é 32, tá certo? Letra B. É a maior quantidade que uma camada pode comportar, 32, letra B, certo? Vamos seguir, né? Bora lá. Essa aqui já foi das últimas listas também, né? Essa aqui eu acho que estava mais recente na mente de vocês, acredito que teve uma grande quantidade de acertos. Qual é o número atômico de um elemento que tem 6 níveis eletrônicos, que são as camadas, e apresenta 2 elétrons em sua última camada? Então, ó, tem 6 níveis, eu vou aqui para a sexta camada, ó. 1, 2, 3, 6 camadas. E tem 2 elétrons, então nessa sexta camada aqui eu vou pegar 2 elétrons só. Então aqui já é suficiente, 6s2, né? É o subnível mais energético, é o canto que eu vou parar de somar. Então eu vou somar tudo desde lá de cima, das setinhas, até chegar nele, até chegar em 6s2, certo? Então daria quanto? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, né? Então 56 é o número atômico, letra C. 14, letra C, 56. Tá certo, pessoal? 15. O átomo de um elemento químico tem 14 elétrons no terceiro nível energético, que é a terceira camada. Qual é o número atômico dele? Então, aqui a gente vai pegar a terceira camada, 1, 2, 3, e vai marcar 14 elétrons aqui, ó, na terceira camada, 14 elétrons. Então, eu pego 2 aqui do S, com mais 6 do P dá 8, para 14 ainda falta mais 6. Então, eu tenho que parar em 3D6. 3D6 é o subnível mais energético, é o local que eu vou parar de somar, tá bom? 3D6. Então, dá 2, 4, 10, 12, 18, 20. Com mais 6 aqui, 26, né? Então, 26, 15, letra B. 26, tá bom? Você marcou o canto de parar, somou tudo até chegar nele, que era 3D6, deu 26, tá bom? Vamos agora, né, para
Já para as últimas questões. 16, pessoal, olha só. O elemento hipotético com o número atômico 116 apresenta na camada mais externa, que é a mais distante, camada de valência, um número de elétrons igual a, né? 116. Quando eu somo tudo, certo? O 116 vai parar no 7p4. Se ele parar aqui no 7p4, a última camada dele foi essa, né? Ó, né? 7p4. Então, eu somo 2 do S com mais 4 do P. 2 com 4 dá 6, né? 6. A 16 é a letra C, 6. Tá bom? 17. Um elemento que apresenta subnível mais energético 3D3 é classificado como? Não precisa distribuir, é só vocês lembrar, pessoal. Olha, o elemento que parar no S ou no P, que são os dois primeiros subníveis, se parar no S ou no P, ele é chamado de representativo. Se ele parar no D ou no F, ele é chamado de transição. Agora, tem dois tipos de transição. O que para no D, né, é um tipo de transição, que ela pode ser interna ou externa, e o que para no F é outro tipo de transição, tá certo? Então, no caso aí, ele para no D, né? A 17 para no D. Então, vai ser chamada de transição externa, o que para no D. O que parar no F é que é a transição interna, tá bom? Então, paro no D, transição externa, letra B, ok? Vamos agora para as nossas três últimas questões, né? Vamos lá. 18. Um elemento que apresenta subnível mais energético 6p2 pertence a que família? Se ele parar no 6p2, pessoal, 6p2. Se ele parou no 6p2, nessa última camada, a gente usou 2 do S com mais 2 do P, né? Se a gente usou 2 e 2 dá 4. Se a gente usou 4, né, e é representativo, aí as famílias têm uns nomes específicos. A família 4A, família representativa 4A, é chamada de família de quê? Do carbono, né? Então essa 18 é letra D, família do carbono, porque é da família 4A, tá certo? 19. Indique a família e o período do elemento que tem número atômico 37. Como é que a gente descobre família e período? Vamos distribuir logo o 37, né? Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 37. Parou em 5S1. Como é que a gente sabe o período? Esse número que fica na frente, que é o 5, né? Então, o quinto período vai ser uma dessas duas aqui. Como é que a gente sabe a família? A gente olha nessa linha todinha aqui do quinto período, quantos elétrons foram usados na distribuição. Só usou um, não usou mais nada aqui para frente, só usou um. Então, ele é quinto período e família 1. Quinto período, família 1. A 19 é letra D, tá bom? Quinto período e a primeira família 1A. E agora a gente chega até a nossa última questão, na correção do simulado, né? Então diz assim, pessoal, na classificação, os elementos cálcio, que é 20, bromo, que é 35, enxofre, que é 16, número atômico, eles são de qual família? Vamos ver logo? Vamos distribuir 20? 2, 4, 10, 12, 18, 20. 4S2. Para saber a família, quer saber só a família, não período, então olha onde ele parou aqui, ó, nessa linha toda, quantos elétrons desses pequenininhos foram usados? Só 2. Se for usado só 2, como é que chama a família 2? Não é representativo, né, para no S. A família representativa com 2 elétrons, ela é chamada de alcalinos terrosos, né? Então a gente tem alcalinos terrosos, já dá para matar a charada, que vai ser a letra A. Mas vamos só conferir as outras, ó. 35, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. 4P5. Aí junta 2 do S com 5 do P, dá 7. Família 7E é chamada de halogênios. E por último, 16, 2, 4, 10, 12. Usa mais 4 aqui, ó, 3P4. Juntou 2 do S com mais 4 do P, dá 6A. É chamada de calcogênios. Então está confirmado realmente a 20ª questão, letra A. Tá bom? Isso a gente pegou questões que já tinham visto, né, no simulado. Mas a gente teve resultados muito bons, como eu falei para vocês no começo. Tá certo, pessoal? Antes de finalizar, nós temos o quê? Nós temos o desafio, né? O desafio da semana. O desafio da semana está aí, ó. Bem simples, sem pegadinha, bem objetivo, é só de análise mesmo, ó. Que número está faltando? A gente tem 3 triângulos aqui, 3 triângulos, 2 triângulos completos e um que está incompleto, né? Ele quer que você descubra o valor dessa interrogação aqui, certo? Ou seja, tem um padrão que acontece nesses 2 primeiros triângulos
que você vai usar esse mesmo padrão para descobrir o valor que está faltando nesse terceiro triângulo, tá bom? Entendido? Ficou entendido? Tranquilo? É isso mesmo, pessoal, bem simplesinho, viu? Descubra o padrão aqui e que esse padrão também funciona nesse outro triângulo, nos dois primeiros. Você vai utilizar esse mesmo padrão, né, para descobrir o valor dessa interrogação que está aqui, tá bom? Ok? Tranquilo? Então, fica aguardando, né, esse desafio aí, assim que responder, ele pode mandar para mim, tá certo? E aí, na correção do simulado, qualquer dúvida, estou à disposição para que vocês possam tirar essa dúvida. Eu estarei à disposição para orientar, tá bom? O que não ficou compreendido na correção da videoaula, pode entrar em contato que a gente procura explicar de uma maneira mais compreensiva para vocês, tá bom? Valeu, um abração, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!